Oi, meu nome é Guilherme Antônio da Silva e eu sou do Primeiro Eletrônica. Oi, eu sou o Breno Pessoa Braga, também do Primeira Eletrônica, e o Brian Vitor Luiz Bernardo, que ele pôde gravar a introdução, mas tá falando que o nome dele que ele participou e ele que vai explicar a moral da história no final. Eu vou ficar com essa parte introdutória aqui da história, e aí eu vou começar. Quem Mexeu no Meu Queijo conta a história dos ratinhos Sniff e Scurry e dos duendes Hen e Hal. O livro tem uma pegada que fala sobre as mudanças e como a gente não deve ter medo delas, encarar elas de frente. A gente não pode ter medo, pode fugir delas. O livro começa com a reunião entre amigos, ex-colegas de classe, todos já se formaram, e logo eles vão conversando e logo entra em pauta o assunto mudanças. De como algumas pessoas têm medo delas e a história entra quando o Michael, que é um dos amigos que estava ali na reunião, começou a contar a história de como ele tinha superado o medo das mudanças. Uma história que fez ele refletir e ele acabou por eliminar esse medo de mudanças que ele tinha. A história se ambienta há muito tempo atrás, num país onde as coisas funcionavam de uma forma bem diferente do que a gente conhece. Havia 4 habitantes muito especiais que eram os protagonistas da história, que eram 2 ratinhos, o Sniff e o Scurry, né, como já tinha dito no começo, e os doentes Hen e Hal. Eles viviam, de boa lá, só que, eles tinham muitas diferenças entre si, eram praticamente opostos. Enquanto os ratinhos, eles não tinham muita capacidade cerebral, eles tinham um cérebro bem reduzido não, bem limitado, digamos assim. Os duendes não, os duendes já tinham um cérebro bem mais desenvolvido. Mas os ratinhos tinham os instintos muito mais aguçados e tinham sua intuição muito mais, digamos que, perceptível a eles mesmos. Eles tinham seus sentidos e sua intuição que fazia eles seguir as coisas mesmo com uma capacidade muito boa de análise. Já os duendes tinham muitas crenças e tudo, eles são bem mais parecidos com as pessoas de hoje em dia. Isso que acaba por, diferenciar esses ratinhos. Mas todos tinham o mesmo objetivo. Eles tinham que comer, então todo dia de manhã eles saíam das suas casas, eles entravam no labirinto e iam até o posto C comer seus queijos favoritos. Isso todo dia, uma rotina se formou bem rapidamente, como era descrito no livro. Mas um belo dia, o queijo acabou. Aquilo não foi uma surpresa para os ratinhos, mas não foi uma surpresa para os ratinhos, porque eles já vinham percebendo que o estoque de queijo estava só diminuindo. Os duendes não, os duendes achavam que aquilo era infinito. Quando foram à fonte do queijo, eles perceberam que todo o queijo tinha esgotado. E para eles era uma surpresa, né? Porque para eles o queijo ia durar para sempre, eles tinham crença que ele ia durar para sempre. Aí eles entraram em desespero, porque não sabiam o que fazer. Aí os 2 duendes, eles estavam frustrados com aquela situação e começaram a analisá-lo com a maior cautela que eles conseguiam. E logo eles começaram a culpar um ao outro. Diferentes dos ratinhos, que ao perceber que o queijo acabou, eles se ajudaram e conseguiram achar uma nova fonte de queijo em outro lugar, que é o posto N, com uma reserva gigante de polo de queijo. Os duendes, eles, depois de um tempo, eles ficaram esperando de dia após dia no ponto C, que era o primeiro lugar do queijo, e dia após dia eles ficavam esperando e ficando mais fraco e com a falta de comida, até que um dia um dos duendes, o Hal, fraco, que ele decidiu enfrentar os seus medos e entrar no labirinto, sem ter medo do desconhecido. E já diferente do seu amigo, que é o Hen, que escolheu ficar lá acreditando que algum dia o queijo iria voltar pro posto C. Hal, que foi o doente quem foi para enfrentar os seus medos, com medo e fraco, seguiu em frente e mesmo com todas as dificuldades, venceu. Ele conseguiu achar o ponto N, onde estavam os 2 ratinhos.
O livro sobre Quem Mexeu no Meu Queijo, ele fecha com Hal, o doente que foi desbravar o desconhecido, escutando passos no labirinto e perguntando se o Ren, que era o doente que ficou no posto C, teria achado o próprio caminho ou se ele teria ficado com medo de enfrentar os seus próprios desafios e teria ficado no posto C acreditando em suas próprias crenças. O livro Quem Mexeu no Meu Queijo traz uma reflexão sobre como nós podemos achar que nosso queijo no final do labirinto. O queijo representa nossos objetivos e os nossos desejos. Esse livro, ele passa uma mensagem muito boa. Eu tive que ler 2 vezes para realmente entender o significado. Da primeira vez eu não entendi e da segunda que eu deu aquele boom na cabeça, onde eu consegui entender o significado do livro. E enfim, pelo que eu entendi, você tem que mudar o mais rápido possível. Você tem que notar, você tem que ser observador para não deixar que as coisas aconteçam e você acabe perdendo novas oportunidades. E foi essa a mensagem que eu entendi da segunda vez que eu li. É um livro bem legal, eu recomendo e fica por isso, né?